Olá, espero que você esteja bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Reis, capítulo 7. Mas antes, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, ativa aí o sininho, para você receber todas as nossas notificações e então nos ajudar a expandir a palavra de Deus. Faça você parte disso. Então deixe agora o seu like, comenta e compartilha. Você faz rapidinho e nos ajuda imensamente. Voltando aqui para 2 Reis capítulo 7, eu quero pensar no seguinte tema: amanhã pode ser tarde demais. 2 Reis 7, no versículo 9, diz assim: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz de amanhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Esse pequeno trecho vai mostrar ali a situação em que os leprosos foram e estavam comendo e bebendo, né, dos despojos que os sírios deixaram após sua fuga. Né? E eles estavam fazendo o quê? Eles estavam escondendo essa bênção dos demais. E muitas vezes isso acontece conosco. Né? Às vezes nós estamos desfrutando de uma bênção e escondemos essas bênçãos em vez de divulgá-las, né? Jesus disse assim em Marcos 16:15: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho é a nossa boa nova, a terra das promessas. E se nós escondermos, estamos cometendo um grave erro. E há pessoas que pensam assim: não, depois eu prego, depois eu falo para minha família de Jesus, vou deixar para amanhã. Pois é, mas se essas pessoas morrerem antes de você falar? Os leprosos, eles não quiseram esperar, porque poderia acontecer algo a eles mesmos, que os impedisse de levar a notícia aos israelitas. Então, eles entenderam que não pode deixar de falar de Jesus, especialmente para a família, porque nós podemos morrer antes. Outra coisa que é muito importante, os israelitas tinham colocado os leprosos para fora, mas isso não fez com que eles deixassem de ir contar a boa nova. Por que eu estou dizendo isso? Porque não importa o quanto determinada pessoa possa ter te prejudicado, o nosso dever é perdoar. E munidos de sabedoria de Deus, vamos pregar a elas o evangelho, porque ela precisa do amor de Deus. Então não deixemos que o orgulho, a raiva, o rancor nos impeçam de sermos usados por Deus para ganharmos uma alma para Jesus. Tenha o foco correto. Bom, esse capítulo 7 ele é muito rico e eu quero destacar aqui outros pontos com vocês. Então, se a gente pegar lá no inicinho, a gente tem assim, a região, né, de Samaria ali, que era a capital do reino do norte de Israel, passava por uma fome assim devastadora, né? Então estavam todos à beira da morte. As reservas da comida já tinham se esgotado, né? Então a angústia ali era palpável, né? Então essa passagem nos lembra o quê? Justamente a fragilidade da existência humana e da nossa dependência das necessidades básicas, né? Como um alimento. Então, o sofrimento que a guerra e os conflitos podem gerar à comunidade afeta principalmente os mais vulneráveis, né? Então, aí nesse contexto aí bem desesperador, tinha o quê? O rei começa a até rasgar suas vestes, né? Em sinal de luto, de angústia, né? Mostrando aí a gravidade da situação. E, no meio de tudo isso, nós temos o quê? Eliseu, né, que se levanta ali como um profeta, né? Então a cidade de Samaria estava ali à beira de um colapso devido à falta de alimentos. E Eliseu vai e profetiza que dentro de um dia haveria abundância de alimentos na cidade. Então essa profecia é, antes de tudo, o quê? Um testemunho do poder de Deus e da sua capacidade de intervir, né? De forma milagrosa em situações das mais desesperadoras, né? E a mensagem de Eliseu é uma demonstração de uma fé inabalável que os profetas tinham, né? Em Deus e na capacidade que Deus tem em cumprir suas promessas. Então, Eliseu não apenas anuncia a abundância, né, iminente, mas ele também fornece um prazo específico, né, de um dia, né, o que aumenta ainda a expectativa e a incerteza, né, entre os líderes e o povo de Samaria, né, que vai ilustrar também o quê? A importância do profeta, né, no Antigo Testamento como mensageiro de Deus que transmite a vontade e o propósito,
né? Ele sabia o dia certo, ele tinha um prazo. Então, eles serviam como intermediários ali entre Deus e a humanidade, trazendo uma orientação espiritual, trazendo esperança, né? Em momentos aí de tamanha fragilidade, né? Então, a profecia de Eliseu, ela também nos lembra que quando a gente enfrenta uma situação, né, aparentemente impossível, a gente encontra, sim, conforto e esperança na nossa fé e na nossa confiança em Deus. Então, Eliseu, ao proclamar essa mensagem, ele vai dar ânimo e fé, né, aos corações dos líderes, do povo de Samaria, né, preparando o terreno ali, então, para os eventos de milagres, né, que seguiriam. Né? Então, logo depois disso, a gente vê ali o episódio, né, dos 4 leprosos, né, que eles estavam ali, né, então Samaria estava num, né, ponto crítico ali de fome e tudo, e haviam 4 leprosos que, né, inicialmente estavam marginalizados ali, excluídos da sociedade por causa da sua condição, que vai desempenhar aí um papel importante, como a gente comentou logo no início, né? Então, esses leprosos, né, desesperados, né, como estavam, tomaram uma decisão, né, de sair do acampamento da cidade e buscar comida, né? Então eles não tinham nada a perder, né, uma vez que a morte por inanição era praticamente inevitável, né? Então, quando eles chegaram lá no acampamento dos sírios, eles foram surpreendidos, né, por um cenário inacreditável. Os soldados tinham fugido e tudo às pressas e tinham deixado para trás, então, tenda, alimento, tesouro. E os leprosos começaram, então, a se alimentar, né, dos despojos, né, saciou sua fome. E aí eles perceberam que tinha muito, né, mas havia neles uma consciência moral, né, que fez o quê? Que eles compartilhassem essa notícia incrível com os outros habitantes. Então, eles reconheceram que se eles ficassem ali, seria muito egoísmo, né, eles manterem aquele tesouro que eles tinham descoberto só para eles. Né? E eles precisavam, então, compartilhar e relatar a outros, né? Então, mostra aí o que? A compaixão e a responsabilidade social, né? Mesmo numa circunstância extremamente difícil, apesar da condição marginalizada que eles tinham, né? De todas as adversidades que eles enfrentaram, eles se demonstraram com empatia e agiram, sim, de um altruísmo, né? Ao compartilhar essa notícia de abundância de alimento com outros. Né? Então, isso ressalta a maneira como Deus utiliza assim, aqueles excluídos, né, ou marginalizados para cumprir o seu propósito. Né? Então, os leprosos ali, nessa jornada deles, desesperada na busca de alimento, eles foram instrumentos de Deus, trazendo esperança e vida ali a Samaria. Né? Então, eles voltam, né, e aí alguns moradores, né, decidem investigar ali a história desses leprosos e foram até o acampamento sírio, né? Então lá eles encontraram as tendas abandonadas, a comida em abundância e todo tipo de tesouros, né? Então a incredulidade inicial foi, sim, rapidamente substituída por uma alegria indescritível, né? Então à medida que a cidade se reabasteceu com os alimentos e os recursos que haviam deixados ali, né, pelos sírios, então a população voltou, né, a se alegrar, né? Então, esse cumprimento ali da profecia de Eliseu destaca a importância da fé e da confiança na palavra de Deus, né? Então, mesmo numa circunstância muito desesperadora, ou aparentemente impossível, Deus intervém. Deus é aquele que faz milagres, né? Então, a profecia de Eliseu não era apenas uma previsão, mas também uma demonstração do compromisso de Deus em prover e cuidar do seu povo, né? Mesmo em movimentos os mais sombrios possíveis, né? Essa passagem nos deixa bem claro que a obediência à palavra de Deus e a ação baseada na fé pode levar a resultados assim extraordinários. Os moradores de Samaria, né, ao confiarem na mensagem dos leprosos e agirem de acordo ao que eles falaram, experimentaram uma transformação completa da situação, passando de fome para abundância. Então é interessante isso, né? Então após essa descoberta de abundância, a cidade, né, então se saciou com aquele banquete. O rei, nomeado pela profecia de Eliseu, colocou um oficial de confiança para supervisionar, né, a entrada e saída da cidade, garantindo ali então a ordem, né? Então nesse contexto aí, né, um oficial influente, né, que inicialmente tinha duvidado ali da profecia de Eliseu e tinha questionado a viabilidade dela, acabou sendo atropelado por uma multidão faminta, né, enquanto tentava controlar ali o acesso aos alimentos. Então esse evento aí sombrio enfatiza o quê? As consequências da incredulidade e da desobediência à palavra de Deus.
O oficial, que representava a desconfiança nos planos de Deus, foi punido de forma trágica. Por outro lado, o cumprimento da profecia também demonstrou a fidelidade de Deus e a sua disposição de sempre prover de forma milagrosa, né, a necessidade daqueles que o buscam, né? Então a cidade de Samaria, que antes estava à beira de uma morte por causa da fome, agora estava o quê? Em abundância inesperada. Então essas reflexões nos mostram ali um Deus que provê, um Deus que transforma qualquer situação. Se a gente pega 2 Reis e traz para os nossos dias, a gente vê aqui, né? É uma perspectiva totalmente cristocêntrica. A todo tempo somos lembrados que a palavra de Deus, né, mesmo em histórias, né, aqui do Antigo Testamento, elas nos apontam de forma clara e profunda, né, para a obra e para o caráter redentor de Cristo Jesus. Primeiro, se a gente for considerar essa situação aí desesperadora de fome de Samaria, nos faz refletir sobre o estado espiritual da humanidade antes de encontrar a graça salvadora de Cristo. Então, assim como Samaria estava em apuros, nós também estávamos espiritualmente famintos e perdidos e sem esperança. A profecia de Eliseu traz à nossa mente as promessas de Deus registradas nas Escrituras, incluindo as profecias messiânicas que apontavam para a vinda, né, de Cristo. Então, a promessa de que haveria uma abundância de alimentos é também um lembrete de que em Cristo encontraremos a verdadeira satisfação espiritual e a plenitude da vida. Os 4 leprosos ali, marginalizados e excluídos, representam aqueles que, à primeira vista, são rejeitados pela sociedade. No entanto, assim como Jesus se aproximava dos marginalizados, dos pecadores e dos excluídos de seu tempo, ele também oferece salvação e esperança a todos nós, independente da nossa condição. Então, o cumprimento de forma milagroso, né, da profecia destaca aí a capacidade de Deus de realizar milagres e transformações notáveis. Da mesma forma que a ressurreição de Jesus Cristo, sua obra redentora na cruz e sua vitória sobre a morte são os maiores milagres da história, trazendo vida abundante e eterna para todos que creem nele. Por fim, as consequências da incredulidade e da desobediência nos lembram da importância de ter fé em Cristo e da necessidade de aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Negar a Cristo é negar a vida eterna e a plenitude espiritual que somente Ele pode nos oferecer. Então, Jesus é a nossa fonte de esperança, de plenitude e de salvação. Assim como a cidade de Samaria experimentou uma reviravolta surpreendente, nós também podemos experimentar uma transformação espiritual e extraordinária através do poder e da graça do Senhor Jesus. E possamos olhar para Ele com fé e reconhecer Ele como nosso único Salvador e Senhor. Por isso eu quero te incentivar a orar em cima de 2 Reis 7 sobre a sua vida. Que mesmo se você estiver passando uma situação de angústia, de desespero, Deus é fiel, confia nele, se entrega a Ele, que Ele vai fazer o melhor e Ele pode mudar a sua situação. Ore por fé na palavra de Deus. É tão necessário que nós confiemos plenamente na palavra de Deus, nessa obra redentora de Jesus Cristo. Então peça que você venha reconhecer que Deus é fiel sim em cumprir tudo que Ele escreveu ali nas suas promessas. Mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor não parece que vai acontecer. Deus pode. E que possamos ter esse coração de compaixão e solidariedade. Que possamos ser instrumentos da misericórdia de Deus. Seguindo o exemplo de Cristo, que se preocupou profundamente com os necessitados e ensinou-nos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então ore para que Deus venha te capacitar a agir com amor, com generosidade em relação a todos que estão em necessidade ao seu redor, mesmo aqueles que fazem algum tipo de mal para você. Eles, na verdade, precisam experimentar o amor de Cristo que nós já experimentamos. Por isso, que Deus o abençoe.